Salve, salve minha gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia da nossa videoaula sobre Segundo Reinado, Cafeicultura e Modernização Conservadora. Ou seja, o que nós vamos discutir? Nós vamos discutir a questão econômica durante o Segundo Reinado. Então veja bem, minha senhora, veja bem, meu senhor. O período da história que nós vamos trabalhar continua sendo o mesmo, ó. 1840 até 1889. Mas agora o tema é diferente. A gente conversou primeiro sobre política interna e agora nós vamos conversar sobre economia, cafeicultura e modernização conservadora. Para começar o nosso papo, eu quero lembrar vocês de uma informação importante. Durante toda a fase final da era colonial brasileira, ou seja, os últimos anos em que o Brasil foi colônia de Portugal, durante os anos do primeiro reinado, a primeira fase do Brasil como país independente, que é de 1822, o ano da independência, até 1831, que é quando Dom Pedro I abdicou ao trono brasileiro e foi embora do Brasil. Também durante o período regencial, parte dele, a economia brasileira se encontrava em crise econômica. E crise econômica por quê? Porque o Brasil, antes da independência e depois dela, manteve a mesma estrutura socioeconômica. O Brasil era e continuou sendo uma economia agroexportadora, ou seja, exportadora de produtos agrícolas, exportadora de matérias-primas e recursos naturais, como o ouro, por exemplo, não é isso? Como café, como o açúcar, como cacau, como tabaco, como gado. Segundo, o Brasil continuou sendo uma sociedade escravocrata, ou seja, onde o poder de controle sobre a sociedade estava na mão de quem era dono de escravo, porque a escravidão continuou sendo a base do trabalho. O que nos leva também a que o Brasil continua sendo uma estrutura social latifundiária. Isso significa que havia uma enorme concentração de riqueza e poder nas mãos de uma pequena camada da sociedade, que era a camada dos grandes fazendeiros e grandes senhores de escravo, também dos grandes comerciantes, mas basicamente quem mandava no Brasil do ponto de vista da riqueza eram os grandes, do ponto de vista da riqueza e da sociedade eram os grandes fazendeiros e grandes senhores de escravos, que eram a mesma pessoa, tá certo? Então, o Brasil começa a sua história como um país independente em crise, por quê? Porque basicamente todos os produtos da exportação brasileira, produtos agrícolas, produtos primários, estavam em queda, estavam em crise. O açúcar estava em queda de preço e queda de lucratividade fazia 2 séculos. O tabaco, porque o açúcar enfrentava a concorrência do açúcar mais barato e melhor na América Central. O tabaco do Brasil enfrentava a concorrência de tabaco estadunidense e de tabaco produzido em outras regiões da Ásia. O gado brasileiro enfrentava a concorrência do gado argentino e uruguaio. O algodão brasileiro enfrentava a concorrência do algodão dos estados do sul dos Estados Unidos. O cacau brasileiro enfrentava a concorrência do cacau da América Central, do norte da América do Sul, da região caribenha como um todo e também de algumas regiões da Ásia e da África. Então, fundamentalmente, todos os produtos estavam estagnados. Estagnados quer dizer, não cresciam a sua exportação, não cresciam a riqueza que geravam para a economia brasileira. E como a economia dependia da exportação de produtos agrícolas, se a exportação agrícola está estagnada, a economia está estagnada, não cresce, crise econômica. Enfim, o Brasil dependia completamente da importação de produtos industriais ingleses e isso formava uma situação econômica bem difícil. Só tinha um produto da agroexportação brasileira que estava em desenvolvimento, estava com uma grande taxa de lucratividade. E esse produto era o café. O problema é que, no início do século XIX, o café respondia por apenas 8% das exportações brasileiras. Porém, durante o século XIX, o café vai expandindo a sua produtividade. Aí eu vou mostrar para vocês aqui a imagem. O café vai expandindo a sua produtividade e o café vai ser o produto agrícola de exportação responsável pela
superação da crise econômica e, consequentemente, da crise financeira que abalavam o Brasil. O que quer dizer isso? A exportação do café vai crescer tanto que, se no começo do século XIX o café representava 8% das exportações, em 1890, final do século XIX, o café vai representar 68% das exportações brasileiras. Então isso significa que os outros produtos da agroexportação foram subindo a sua importância aos pouquinhos. Mas o café subiu tanto que, de 8% do total de exportações do Brasil, o café passou a ser 68% das total de exportações do Brasil. Então não é que o café ficou parado e o resto da exportação encolheu e a economia do Brasil diminuiu. É o contrário. O resto subiu pouco, mas subiu em 90 anos, e o café subiu infinitamente mais. Nem cabe na imagem o tanto que o café subiu. Então, o resto que era 92% da exportação, virou 42%. E o café, que era 8%, virou 68%. Então, 42% não, 32%. Então, o que significa isso? Significa que o café vai ser, em parte, a solução para a crise econômica do Brasil, porque o lucro dos grandes fazendeiros passa a crescer rapidamente por causa do café. E com esse lucro, então, a economia dá uma melhorada, a economia cresce pra caramba, e a crise financeira, o que é crise financeira? Crise econômica é problemas na economia como um todo, ou seja, diminuição da produção e da circulação de riqueza no país. Crise financeira é a diminuição da renda do governo. É o governo com menos dinheiro para conseguir manter as suas estruturas. Então, a crise econômica gera menos riqueza no país. Menos riqueza do país, menos impostos para o governo, crise financeira. Se a economia melhorou por causa do café, a crise financeira também vai melhorar. Então, o dinheiro, o governo do Dom Pedro II, que vai pegar o auge do crescimento do café, o segundo reinado, o governo Dom Pedro II vai ter muito mais dinheiro na mão do que qualquer outro governo desde que o Brasil ficou independente. Muito mais dinheiro na mão do que o Dom Pedro I no primeiro reinado, muito mais dinheiro na mão do que os regentes no período regencial. E com isso, então, o governo vai conseguir fazer o quê? Em parte, aquilo que eu falei na outra aula, para quem assistiu, que é ter grana para reprimir revoltas e acabar com as disputas sociais, com as revoltas populares e com a instabilidade da política e da sociedade, ou seja, de 1848 para frente nem vai ter mais revolta no Brasil, em parte porque o governo tinha grana para reprimir revoltas e esmagar movimentos populares, e também vai permitir que o governo tenha grana para investir na economia, investir na sociedade. Agora, presta atenção, senhoras e senhores. Esse mapa apresenta para nós as regiões do Brasil onde houve a expansão da lavoura cafeeira durante o século XIX. Você está vendo o que está acontecendo? Olha aqui na legenda, hein? A legenda é importante. A legenda revela o quê? Que no início do século XIX, somente essa regiãozinha aqui próxima ao litoral, que é a região do Vale do Rio Paraíba do Sul, do norte de São Paulo, né? O litoral norte de São Paulo e o litoral sul do Rio de Janeiro até a cidade do Rio de Janeiro, essa região aqui, onde está lá Ubatuba, o lugar que os lemenses e os interioranos da nossa região costumam muito ir para a praia, né? Então, essa região aqui é a origem das lavouras de café. Antes do século XIX, já tinha plantação de café no Brasil, mas o café era quase que... O café é uma árvorezinha bem bonitinha, que tem umas frutinhas vermelhinhas. O café é uma frutinha vermelhinha. Ele fica aquele pó preto porque ele é torrado e moído para virar o café que a gente toma. O café é uma frutinha meio docinha, muito energética e avermelhada. E a planta do café é uma árvore. Então, essa plantinha era usada como uma planta ornamental até o começo do século XIX, como enfeite de jardim. Quando chega o começo do século XIX, o café começa a sofrer duas transformações importantes lá na Europa. O café começa a virar moda na Europa, por dois motivos. Motivo 1.
O café começa a virar moda porque começa a virar uma espécie de bebida chique, que as pessoas nas grandes metrópoles europeias, como Londres e Paris, tomavam café como uma maneira de mostrar a sua elegância. Então eles se reuniam nos bulevares, se reuniam nas praças, se reuniam nos bares e cafés, né, que são estabelecimentos comerciais de venda de bebida à base de café. E as pessoas sentavam ali para ler seus livros, para trocar ideias sobre política, sobre moda, sobre costumes, sobre economia, sobre filosofia, sobre arte, sobre cultura, sobre entretenimento. E trocavam ideia tomando suas xícaras de café. Então, na França, na Inglaterra, o café começou a virar moda dessa elite intelectual, dessa elite elegante, dessa elite chique. Esse é um elemento. O segundo elemento é que durante o século XIX, a Europa está vivendo a expansão daquilo que a gente chama de Revolução Industrial, que é um tema que sempre aparece nas nossas aulas, porque entre os séculos XVIII e XIX, a industrialização surge na Inglaterra no século XVIII e vai se espalhar pela Europa no século XIX. E a indústria vai ser um tsunami de transformação histórica. É a era das revoluções, lembra disso? É um tsunami de transformação histórica, por quê? Porque o mundo nunca mais será o mesmo depois da indústria. Por causa da indústria, o nível de lucro dos patrões vai ser muito superior ao que eles sonhavam antes. A quantidade